Gente, o nosso objetivo nesse último bloco é falar um pouquinho sobre dois grandes sistemas que a gente tem no nosso ecossistema aqui perto da Core, que é o Bittrex e o Zorro. E a gente teve o prazer de conseguir duas pessoas muito boas para a gente ter esse bate-papo aqui. Vocês vão poder participar com a gente também, mas antes de falar como vocês vão participar, queria convidar o João para vir aqui com a gente e o Denis também. Bom demais. E aí, João? Tá chique, né? Tá chique o negócio hoje. O João veio da Rússia, voo direto. Não, tô brincando, tô brincando. Boa. Gente, vocês vão poder participar desse momento com a gente. A gente tem um QR Code aqui. Preciso que você, caso você queira participar, você escaneie. Eu tenho que escanear aqui também. Você vai conseguir colocar ali seu nome e mandar a sua pergunta, tá bom? Tem que colocar esse código que está ali na lateral, ele vai continuar ali na apresentação depois, tá bom? Deixa eu só entrar aqui também, para eu não perder as perguntas de vocês depois. Maravilha. Boa. Vocês vão mandem boas perguntas, tá? Para eu poder selecionar elas aqui. Boa. Gente, muito obrigado vocês dois, primeiro, por estar aqui com a gente, toparem o desafio. Queria primeiro pedir que vocês pudessem dar a mini bio, né? Um resumo do currículo de cada um. João, se você puder começar a contar um pouquinho para a gente. Vamos lá. Bom, eu sou o João, eu sou Head de Onboarding de parceiros na B324, né? Então, meu trabalho é com, desde o momento de entrada, na verdade, antes da entrada até do parceiro no ecossistema B324, até toda essa análise de perfil, análise de mercado desse potencial parceiro, a entrada dele, né, no ecossistema, até o momento em que ele já consegue andar com as próprias pernas, já conseguiu subir dos níveis aí, né, já passou pelo plano de onboarding que a gente tem e passa aí para os próximos níveis no programa, né? Então, eu estou na Bittrex há 3 anos e pouquinho. Eu comecei como gerente regional, né, do mercado brasileiro, e aí desde o início do ano estou fazendo a gestão global de entrada de parceiros, né? Denis, conta pra gente. Sou o Denis Valente, fundador da Atilio Digital. A Atilio Digital é uma consultoria de transformação digital, assim como provavelmente a grande maioria de vocês aí. Já estamos há 18 anos no mercado e o nosso foco sempre foi levar a transformação naqueles pontos onde a empresa toca o seu cliente. Marketing, vendas, atendimento. Então, já estamos aí numa jornada aí com mais de 800 projetos implantados a nível Américas, Europa, sempre focando em empresas de médio e grande porte, projetos complexos de grandes transformações para essas empresas. Boa, o Denis passou por Salesforce, ainda tem Salesforce, tem Zorro, tem alguns, né? Salesforce, Zorro, Zendesk, Make. Maravilhoso. Monday. Bom demais, bom demais. Estamos super bem servidos aqui. Gente, qual que é o nosso objetivo com esse painel, tá? O nosso título, né, é como parceiros de software podem ganhar mais dinheiro em 2026. Nosso objetivo aqui é tirar o máximo possível da experiência do Denis e do que o João tem visto nos principais parceiros aqui no Brasil e agora no mundo, né? E a gente conseguir aprender um pouquinho com isso. Durante muito tempo, os parceiros de prestação de serviço, eles ficaram marcados, né, como alguém que fazia uma consultoria, um treinamento, uma implementação técnica / processual nos negócios. E do mesmo jeito que a gente fala que a IA ela tornou software um commodity, ela também ataca parte desse processo de prestação de serviço. A IA ela faz uma parte desse trabalho, né? Ela democratiza conhecimento, ela facilita o processo de automatização de coisas, ela facilitou, por exemplo, alguns acessos aqui que provavelmente prestadores de serviço aproveitavam bastante antes. E aí, nesse cenário, isso muda um pouquinho o valor do parceiro. O parceiro ele não pode ser só mais
um consultor, um implementador ali técnico, mas ele precisa entregar resultado. A gente falou um pouquinho disso ao longo do dia, né? E aí a minha primeira coisa, o primeiro bloco aqui para a gente se organizar, é a gente falar um pouquinho do que está mudando. Então, se vocês tiverem perguntas sobre isso, podem mandar. O que está mudando, né? Então, a IA é um ponto-chave para a gente, mas a gente, para começar aqui, talvez com você, João, cara, o que nesses 3 anos aí, pouquinho de Bittrex, você vê que mudou nos últimos 12, 24 meses para parceiros nesse mercado, né? Eu acho que a IA entra com mais benefícios, né, do que qualquer outra coisa. Isso eu acho que é um ponto importante de entender. Eu vejo, agora estou no Brasil, fico no Instagram, né, eu fico vendo várias propagandas, né, pagas no Instagram, de alguns mentores aí na internet, de inteligência artificial e etc. Que quando eu vi isso, eu fiquei meio surpreso que realmente não é só papo furado, né? Sim. Mas que tem gente realmente que fala assim, construa seu CRM em 5 minutos, sabe? Construa seu CRM em 10 minutos. E não foi um só que eu vi, não, foi um monte. E então, e como a gente tinha comentado, vocês tinham comentado aqui antes, eu acho que, primeiramente, o parceiro tem que entender que ele tem um papel muito importante na conscientização do mercado, né? Para não deixar o cliente dele cair na mão de um cara desses, né? Porque não tem como você aceitar, né, um tipo de proposta desse, até eu diria, né, não tem como você dar espaço para pessoas como essas, né, na internet, para bagunçar a cabeça do seu cliente, né? E, na verdade, eu tenho usado bastante ultimamente o Vibe Coding do Bittrex, né, que está em fase de testes, mas também usei bastante o Google AI Studio também, o próprio Cloud, etc. E quando a gente vê essas coisas no Instagram, no YouTube, de você faz aí o seu aplicativo sozinho, faz o seu CRM sozinho, faz a sua versão própria do Bittrex, digamos assim, né? Quando eles falam, parece que é algo muito... É só eu escrever lá e já era, né? Mas é muito mais complicado do que parece, né? Claro que é uma vantagem e acaba economizando sim, o tempo em alguns caminhos, mas não é simplesmente você falar eu quero tal, tal, tal e já vai sair bonitinho funcionando para sempre, né? Então eu acho que esse papel de conscientização do mercado que o parceiro tem é muito importante e o parceiro entender também que eu lembro até no ano passado, quando a gente teve uma atualização do Bittrex 24, onde a IA começou a ficar mais forte, quando entrou lá o estúdio de automação do Bittrex, né, do workflow e etc., e teve um certo chiado com alguns parceiros, não do Brasil, então isso é importante também deixar claro que o mercado brasileiro ele é muito aberto a esse tipo de mudança, né, que recebe muito bem esse tipo de mudança e de inovação, mas alguns parceiros preocupados, porque assim, falando, não, o próprio Bittrex vai fazer parte do meu trabalho agora, né? Mas a IA nunca vai substituir o papel do parceiro, né? Então, eu acho que essa é uma questão importante do parceiro entender o posicionamento e entender que a IA funciona a favor dele, né? Um complemento. O cliente ele não vai fazer tudo sozinho ainda, né? É sempre com o apoio do parceiro, com a experiência que o parceiro tem. Então, uma coisa complementa a outra, né? Acho que é basicamente isso. Boa, maravilhoso. Denis, cara, ameaça, oportunidade, toda mudança traz as duas coisas. Você viu na sua experiência até agora digitalização, ERP, SaaS, nuvem, a gente estava falando, agora IA. O que tem de igual, diferente, o que você está vendo nessa evolução de ameaças e oportunidades aí? Uma das principais perguntas que as pessoas fazem para nós, e eu já participei de muitos painéis falando de IA e tudo mais, a IA vai roubar os empregos das pessoas, né? E aí eu falo para as pessoas voltarem à visão histórica da Revolução Industrial e tudo mais. Tanto quanto os teares, né? Exato. É uma boa resposta. Então, ela vai transformar o trabalho das pessoas. Então, aquele trabalho artesanal que a gente fazia de digitar os dados de um lado, ter que preencher formulários e tudo mais, isso obviamente vai acabar. Então vai mudar a forma de nós trabalharmos
E essa conscientização que o João coloca aqui, que a gente tem que levar, é a conscientização de que cada vez mais nós faremos trabalhos estratégicos e cada vez menos trabalhos operacionais. Então, nós, como consultoria, eu acho que a gente já estava há bastante tempo pensando sobre isso, mesmo antes de vir a inteligência artificial, onde a gente já enxerga há muito tempo a implantação de ferramentas como commodity. Porque eu vivi a implantação de CRM no momento do ouro, que foi lá 2007, 2008, quando eu comecei. Então isso era fantástico, valor hora, valores altíssimos e tal. E hoje a realidade é completamente diferente. Então a gente se forçou a buscar outros serviços, satélites à implantação da ferramenta. Então, uma consultoria de as is to be, de análise de cenário atual e definição de estado futuro, e principalmente cenários de gestão de mudança, que aí é onde você tem um trabalho de melhoria contínua, evolução, e nos permite, como parceiros, ter aquilo que é o mais importante para o negócio, que é a receita recorrente de longo prazo. Né? Então, para nós, a inteligência a gente entende, sim, pode ter algum tipo de ameaça. A gente teve casos, por exemplo, de oportunidades que a gente estava trabalhando, que o cliente falou, olha, a gente não vai contratar o portal de clientes, porque a gente desenvolveu o portal de clientes aqui internamente. Né? Tá bom, deixa ele lá. Aí daqui a pouco volta, o portal, a gente não consegue dar sustentação, a gente não consegue evoluir e tal. Então, o cliente começa a entender que não é a essência dele construir softwares. Poxa, ele é uma indústria fabricante de papel. Então, a essência dele não é construir softwares, por mais que a inteligência artificial permita ele fazer isso. Ele não tem capacidade de arquitetar, não tem capacidade de suportar aquilo e tampouco dar os melhores prompts para que aquela tecnologia seja escalável e funcional. Num primeiro momento, talvez ela vai ser bonitinha, vai atender bem, mas depois, na hora que ele tiver que sustentar, vai ser muito difícil fazer isso. Então, algumas ameaças nesse sentido, pequenas, mas na grande maioria, grandes oportunidades, principalmente para nós, estava falando aí para o pessoal na hora do almoço, como se transformou a forma de nós implementarmos a solução, que isso simplificou demais o nosso trabalho. Né? Boa. Toda mudança, acho que para os dois, né, a pergunta agora, toda mudança vai matar alguém e deixar alguém mais forte. Né? O que vocês, olhando do ponto de vista de vocês hoje, quem vai morrer, quem vai ficar mais forte? Quem já estava morrendo na nossa estrutura, e aí eu acho que isso é uma morte de longo prazo, quando entraram as ferramentas de low code, no code, então a demanda por desenvolvimento ela já caiu consideravelmente, né? E a demanda por pessoas especialistas e conhecedoras de processos de negócios e experientes em vendas, atendimento ao cliente, gestão de negócios e tudo mais, isso cresce. E a gente já se transformou nesse sentido também há bastante tempo com as ferramentas de low code, ou seja, eu não precisava, falava há pouco aqui agora no café, que hoje 90% da minha força de trabalho de implantação ela está em consultores de negócios, que têm a habilidade de entender e conversar com o cliente e transferir isso para dentro das plataformas de low code e no code. Boa. Eu super concordo com isso e olhando assim no nosso exemplo, né, no nosso time de onboarding da Bittrex, não só do Brasil, mas de outros mercados também, é bem essa pegada mesmo, né? Então as pessoas elas têm essas capacitações profissionais, né, de consultoria, de análise, de entender o momento do negócio do possível parceiro aí, né? Mas também tem o conhecimento técnico da parte de inteligência artificial dessas plataformas para complementar o trabalho dela, né? Então eu vejo uma onda na internet de muitas pessoas que são contra a inteligência artificial, né? Principalmente designers, acho que é a área que eu mais vejo, né? Uma reclamação maior, assim, exato. Mas a própria Bittrex mesmo, nós temos um departamento muito grande de design e todo mundo lá é muito, muito capacitado com inteligência artificial e com as soluções, né, que
que chegam para complementar o trabalho delas, né? Então, acho que essa transformação de quem vai morrer, quem estava morrendo, quem vai ser fortalecido, é basicamente, acho que uma questão, acima de tudo, de mentalidade, de aceitação, né? De você entender que isso está vindo, que já é uma realidade, não tem muito para onde a gente correr, e você pode ou ignorar e realmente aceitar a sua morte, digamos assim, né? Ou implementar no seu dia a dia, na sua rotina profissional, porque isso só vem para agregar, né? Então, boa, maravilhoso. Boa, acho que a gente falou um pouquinho de mudança. Eu quero dar um duplo clique agora nesse próximo bloco sobre onde está o dinheiro. Né? Então, mudou. Antes parecia, pela fala de vocês, estar num lugar um pouco mais técnico, um pouco mais da especialidade, um pouco mais do código e da construção, e agora talvez uma mudança para negócio, mas isso também com uma dependência técnica de AI, uma tradução disso. Então, acho que a pergunta aqui é onde vocês olham hoje que, cara, isso aqui é onde está esse ganho a partir dessa mudança. Né? Deixa eu traduzir bem para vocês. Eu acho que sempre existe uma dúvida sobre se o grande upside e o dinheiro ele está numa parte mais técnica ou se ele está na camada de abstração. Com certeza está na camada de abstração. Tá Isso bom. eu não tenho dúvida. Né? Em todos os sentidos. Seja ele numa implantação de ferramentas, seja ele na parte da criatividade do design, por exemplo. Né? Trazendo um exemplo muito simples, o cenário do design. O que é mais importante? É o storytelling, que vai contar aonde se quer chegar com aquilo, e o design ele é a commodity. Né? Design qualquer um vai fazer. Onde é que está o valor de tudo isso? Está no storytelling. Né? Então, no nosso caso de tecnologia, de ferramentas, ele também está no intangível. Ele está na transformação do processo e ele está na nossa capacidade de criar soluções diferentes para o cliente. Então, a gente teve um caso, por exemplo, que a gente fez uma implantação para uma empresa do interior de São Paulo, que, basicamente, se você chegasse lá para aquela indústria e fosse simplesmente vender um CRM, ia ser uma commodity. E o que a gente fez? Isso é uma empresa que vende cloro para piscina. O único produto que ele fabrica é cloro para piscinas. E a gente fez um trabalho para ele, para a gente estruturar um processo de venda de cloro por assinatura. Então, o valor agregado estava na minha construção de um cenário completamente diferente para ele, que era um programa de venda de cloro para piscinas, entendendo toda a estrutura de cadeia de distribuição que ele tinha, de cadeia de clientes que ele tinha, e a tecnologia, basicamente, era a ferramenta que ia consolidar a nossa estratégia. Então, o valor agregado estava na ideia e na criatividade do Denis de desenvolver um programa diferenciado. A gente estava no almoço também falando, né? Desculpa, o Juliano, né? O Juliano perguntou, puxa, como é que você acha que a tecnologia pode ajudar as escolas a favorecerem matrículas num determinado turno? Eu falei, olha, não é a tecnologia que vai fazer isso. É um programa, é uma ação, é uma parceria, é uma oferta diferenciada que vai fazer isso, e a tecnologia vai ajudar a gerenciar e fazer com que esse ecossistema funcione. Né? Para eu jogar para ti, eu gosto de pegar 2 exemplos anteriores que a gente tem aqui de tecnologias anteriores para a gente correlacionar com esse momento de agora. Se você pega marketing digital, né, em empresas de software e até de serviço ligadas a isso, é difícil, se você for tentar resumir muito, você não resumir a uma ferramenta de disparo de e-mail cadenciado e construção de landing page. Isso é marketing digital, se você pensar na ferramenta. Tem uma metodologia gigante, mas se fosse só ferramenta, é só isso. Resumindo bem, tá? CRM, se você pedir para alguma empresa desenhar um CRM, ela vai desenhar um Kanban. Kanban não é CRM. Confundem Pipefy, Pipedrive com CRM. Né? Isso são camadas de abstração.
né? São métodos, estratégias, você tem funil de vendas, você tem sendo aplicados numa camada de ferramenta. E hoje está na moda falar IA, né? Se você botar IA no nome, fica bom, né? Mas IA é tecnologia, né? O que vocês olham para esse perfil, né? O perfil de empresas que a gente atende, o que é a abstração assim, de inteligência? Eu acho que, só complementando também o que o Denis falou, né? É aquela velha história, né? De que às vezes você pode ter uma Ferrari, mas você não sabe dirigir ela, né? Então a gente tem sempre a tecnologia a nosso favor, só que o que vai fazer o negócio rodar, né? Igual você comentou, que ferramenta eu coloco para aumentar o número de matrículas? Não é a ferramenta, né? É o que tem dentro da cabeça da pessoa que vai fazer a experiência dela, né? A expertise dela para colocar o negócio para frente, né? Eu estava até comentando com a Amanda no podcast que a gente gravou ontem, né? Que tem muito cliente também que chega e ele, nessa frase que você começou a pergunta, né? Do técnico ou do abstrato, né? Que ele vem muito já com uma finalidade técnica e é engraçado que o próprio cliente, quando ele busca uma solução para a dor dele, nem sempre ele vem com um resultado claro em mente, né? Mas ele vem com a parte técnica. Por exemplo, vem um cliente, eu quero um CRM. Tá, mas para que você quer o CRM? Não, eu quero para isso, para aquilo. Tá, mas o que você faz hoje? Como que você gerencia seus leads hoje? É um trabalho, né? Agora a gente brincou que é a mesma coisa que eu ir no médico, eu pedi já um medicamento específico, eu quero tomar isso. Tá, mas por que você quer tomar isso? Está com dor aonde, né? Qual que é o problema? Você vai se medicar sozinho? Né? Então, acho que essa parte do abstrato, né, a parte de geração, de mostrar de fato, né, onde o resultado e como o resultado pode ser atingido, é que os parceiros e qualquer prestador de serviço, né, voltado na área de tecnologia, consegue de fato se colocar, assim, sabe? Mostrar, ficar aí nos holofotes. Porque, basicamente, ainda mais eu acho que a IA, nessa parte dos clientes, de certa forma, pode atrapalhar também, porque qualquer pessoa hoje, qualquer cliente chega para você, ele já é meio que um especialista em alguma coisa, porque ele já consultou e já sabe que tem que fazer assim, assim, assado, né? Mas não é bem isso, e eu acho que é o papel do parceiro também, essa questão de conscientização e entender o momento do mercado para você trabalhar com esse tipo de objeção e contornar a situação do cliente, né, para você, de fato, trazer essa parte abstrata, né, na luz. Para a gente tentar tangibilizar esse abstrato, vocês têm exemplos de coisas que vocês talvez tenham visto em clientes, em parceiros, ou até aplicações próprias dessas camadas de abstração? O que eu quero dizer é bons exemplos de produtos que parceiros podem oferecer, por exemplo, ou que vocês viram oferecer como camada de abstração. Eu posso trazer vários exemplos daquilo que a gente fez e estamos fazendo, né? Todo mundo, quando fala de inteligência artificial, está todo mundo falando, nossa, vamos fazer agentes de atendimento, que é a coisa mais trivial, né? Vamos fazer agentezinho de atendimento para atender o cliente e tudo mais. E isso começou meio torto, porque começou com aqueles bots que não eram resolutivos. Digite 1, 2, 3, enfim. E isso queimou completamente a experiência do usuário, porque eles eram bots que simplesmente na maioria das vezes, eles roteavam um atendimento. Né? Eles não eram resolutivos. Era uma URA, né, que fazia a pessoa perder tempo, a experiência do cliente era prejudicada, você levava um tempão até chegar no atendente que você gostaria de falar. Né? A inteligência artificial veio e traz uma linguagem natural em cima disso, deu uma melhorada, mas a gente não tem visto as grandes empresas ainda investirem de forma robusta em cima disso, até porque custa caro por conta da questão dos tokens. Né? E as empresas fizeram os investimentos de forma, teoricamente, prematura na questão da automação, enfim, sem a inteligência artificial, e provavelmente isso deixou de ser prioridade, porque certamente deve ter tirado uma dor momentânea deles. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, tem muitos clientes que chegam para nós e falam assim, nossa, nós temos nas nossas diretrizes do ano 2026, ou do plano já de 2027,
implantar inteligência artificial aqui, porque o nosso presidente ele foi num evento e ele viu que a inteligência artificial é tendência, então nós precisamos implantar isso. Falei, perfeitamente. Qual é o problema que você quer resolver com isso? Eu não sei, eu gostaria de ouvir de você quais são as oportunidades que você tem para isso. E aí entra o gancho aqui do nosso amigo Diego, da nossa capacidade de vendedor de explorar isso dentro dos clientes. E aí, claro que nós, como consultores, precisamos explorar isso. Então, alguns exemplos que a gente já fez. Isso aqui são cenários práticos, né? Uma cooperativa, ela estava com um problema que era o seguinte. O caminhão chega à balança e ele não tem uma ordem de descarga da mercadoria. Então, o que acontece? O caminhão chegou na balança e ele trava aquela balança e aí faz uma fila de caminhões atrás e esses caminhões não podem descarregar a mercadoria. Não pode descarregar a mercadoria, é mais tempo de navio no porto, mais tempo de navio no porto é mais custo operacional e tudo mais. Coisa muito simples feita, combinação de inteligência artificial de câmeras e um ajuste de processo. Dentro da entrada para a balança, nós colocamos uma cancela lá atrás com uma câmera que lê a placa desse veículo, identifica pela placa, faz uma consulta no RP e verifica se tem uma ordem de descarga daquela mercadoria. Se tem a ordem de descarga da mercadoria, abre a cancela e ele segue para a balança, caso contrário, ele sai e é deslocado para um estacionamento, assim como acontece com a balança da estrada, da mesma forma. Então, perceba, uma coisa muito simples de combinação de algumas coisas, que o cliente chegou para nós e ele não sabia por onde começar. Ele falou assim, eu não sei por onde começar. E aí a gente foi explorando, entendendo as dores, entendendo os desafios e levamos esse cenário que trouxe um grande ganho no processo para ele. Cenários de empresas que fazem licitação, inclusive nós participamos de licitação e utilizamos isso. Então, hoje, nós fazemos a captura desses editais através de palavras-chave e tudo mais. Então, faço a busca desse edital, a inteligência artificial. Nós temos 6 agentes que fazem a leitura desse edital, cada um com a sua especialidade. Então, um verificando o escopo, o outro verificando requisitos e normas, o outro verificando quais são os questionamentos que precisam ser feitos, documentações e tudo mais. E aí você faz um fluxo que você permite que todo esse processo, desde o momento da captura do edital até a cotação, seja automatizado. A gente tinha uma empresa que eles tinham 6 pessoas para fazer só a leitura do edital. Faz a leitura do edital, depois vai fazer análise, precificação, custo e tudo mais. Então, processos extremamente complexos que são simplificados e, mais uma vez, cenários que nós desenvolvemos na discussão com o cliente, porque ele não sabia o que ele queria. Ele falou, eu sei que a gente acha que precisa de CRM, tem uma oportunidade lá na parte de governo que está desorganizada e tudo mais. Eu falei, espera aí. E aí você vai discutindo e vai aprofundando e vai cavocando essas oportunidades. Então, de novo, né, o nosso papel como consultoria é o papel de ter a criatividade. Até por isso que o Felipe perguntou e eu falei, a gente tem que inovar, a gente tem que ter a criatividade, porque esse é o meu papel como consultor. Olhar para o teu negócio, entender os desafios que você tem e poder oferecer alguma coisa que permita você fazer um processo diferente, ou eliminar um processo diferente, ou encontrar novas fontes de receita, novas formas de ganhar dinheiro. Que isso é a verdadeira transformação digital. A transformação digital ela se difere da automação porque você faz uma coisa diferente. Então, o e-commerce é uma transformação digital. Eu digitar um pedido dentro da ferramenta, ele é uma automação. É a mesma. O vendedor registrava o pedido no papel antes. Ele passou a fazer no computador. Isso foi uma automação. O cliente poder fazer a compra diretamente no e-commerce, ele é uma transformação digital. Eu tirei o vendedor do processo, eu permiti que a pessoa fizesse compras 24 horas por dia, que ela recebesse na casa dela. Então, eu mudei completamente a forma da empresa se relacionar com o cliente. Bons exemplos. João, alguma coisa que você viu por aí? Eu acho que nesse sentido aí também, né, de
de trazer possibilidades novas para o cliente. A gente tem um exemplo que foi bem interessante, de um parceiro bem novo, que ele inclusive entrou, né, para a Bittrex com a ideia, com esse case desse cliente, que era um mercado de bairro, assim, não era muito grande, mas tinha lá uma certa, um certo valor, assim, né, até para o lugar que ele está inserido. E ele disse que eles tinham um processo muito quadrado assim com vendas online, né? Que eles não tinham o iFood, que eles não gostariam de usar o iFood e que quando alguém comprava pelo site deles, o site deu problema. Eles até contrataram uma outra empresa para resolver o site, só que não deu certo do jeito que eles imaginavam. Então eles passaram tudo pelo WhatsApp. E aí como funcionava? A caixa do supermercado, além de passar os produtos e fazer o trabalho de caixa, recebia pedido do WhatsApp também, ia fazer o resto lá, fechava, aí depois ligava para algum motoboy para pegar o pedido, né? Então o cliente veio com uma dor, né, que ele não sabia exatamente onde estava, ele não sabia exatamente o que ele precisava, né? E aí entra o parceiro, que a gente sempre fala, uma frase que ficou muito marcada no ecossistema, é que se o parceiro está entrando para revender Bittrex, ele não deveria entrar na Bittrex, então. Porque ele não vai entrar para revender Bittrex, né? Na verdade, o Bittrex ele é para ser visto como um meio, né, e não um fim. Então, toda a solução que ele cria dentro... e aí, não só dentro do Bittrex, né, de qualquer outra solução e qualquer outra ferramenta. O valor está na solução que ele vai encontrar para o cliente, né, e não na ferramenta em si, independente de qual seja, né, que ele esteja usando. Então, acho que a tendência para os principais aí, fornecedores, prestadores de serviço, na parte de software, na parte de negócios, é de fato buscar uma solução, e até entrando talvez em um outro assunto, não sei se está aí na lista, mas eu percebo também uma tendência muito grande, ainda mais com a inteligência artificial, em você sair um pouco da ideia de implementação por hora. Eu vejo isso em vários exemplos aí de parceiros novos que entram já com uma ideia de negócio já pronta, de fugir um pouco da parte de hora, porque o cliente, quando ele vê uma implementação de 80 horas, ele assusta, assim, né? Deixa um negócio meio assim. Então, eu tenho visto, nesses casos, trabalhos mais em escopo fechado, né, em uma solução já meio que pré-formulada e, basicamente, numa metodologia onde você implementa, já tem uma base, né, dentro da sua solução, você implementa, beleza, passa para o próximo, implementa, passa para o próximo. Óbvio que tem todo o pós-venda depois, todo o trabalho por trás de suporte, etc., mas com algo mais pré-moldado, em vez de começar tudo do zero para cada etapa, sabe? Perfeito. Eu acho que, ouvindo vocês dois, assim, uma coisa que a gente tem visto na Core como oportunidades e acho que ressoa muito no que vocês falaram, é que dá para categorizar as oportunidades entre uma nova oportunidade de arquitetura, do tipo, um pouco do que vocês dois falaram, né, de você conseguir fazer uma boa identificação de problema e uma arquitetura de solução diferente, que a IA possibilita agora. Então, abre novas possibilidades de arquitetura de solução. E aí, para ganho de escala, deixar isso mais fechado num pacote, não necessariamente abrir para uma personalidade de horas, né? Como você falou, acho que é uma saída muito inteligente. Mas tem uma segunda coisa que acho que a IA trouxe com muita força que a gente tem visto, e, enfim, tem sido bastante falado, mas acho que é importante ficar frisado, né? Que é manutenção. Eu conheci com algumas empresas grandes implementando IA para atendimento. Elas foram nessa onda de vou substituir o time inteiro. E aí, beleza, agora você tem que auditar todos os tickets da IA. E é outra coisa, auditar todos os tickets da IA. E aí a IA vai começar a alucinar, nos lugares que você não imagina que ela vai alucinar. E aí você tem que começar a resolver as alucinações dela. Aí você vai descobrir que a FAQ, que você foi lá e disse que a FAQ estava pronta para ser banco de conhecimento, não estava. Tem que mudar a arquitetura da FAQ. A FAQ tem que ser diferente. Porque a IA não lê daquele jeito, ela lê de outro jeito. E assim vai. Então tem uma camada de manutenção desse processo de IA que ela é maior. Ela é maior. Primeiro, a gente lançou a feature de IA no PowerBot, né, no nosso aplicativo. Teve um salto de uso. A gente viu que os prompts eram muito simples. Muito simples. Sem guardrail, sem uma definição clara de missão, sem uma definição clara de comportamento, de tom de voz, de linguagem. Não.
quero que faça isso. Só que a AI é criativa, né? Ela vai fazer do jeito que ela quer. Qualifica o lead, exatamente. Qualifica o lead bem. E aí vai. Então tem uma camada de manutenção. Né? Eu acho que o cliente que cai nesses papos de construir um CRM do zero é esse que escreve isso para AI, né? Exato. Qualifica esse lead para mim. Vende mais para mim. É isso. Boa. Fique milionário com o seu com a IA, né? Exato. Boa. Gente, para a gente fechar com um bloco bem prático, queria falar um pouquinho sobre, na prática, o que as empresas podem fazer. Assim, né? Tem uma pergunta aqui que eu quero encaixar nesse bloco, mas eu acho que um dos pontos é: o que vocês acham que são os erros mais comuns num momento como esse? Assim, para um parceiro, você que tem visto vários parceiros, você que está há 18 anos com isso, quais são os erros que deveriam ser assim, não, evite fazer isso, assim, num momento como esse? Eu acho que, primeiramente, é você acreditar que a IA vai resolver toda a sua vida, né? Então, você deixar de investir no seu próprio time, em treinamento e contratação, até porque achar que a IA vai fazer isso por você, né? Eu acho que também é subestimar essa parte do mercado que, não por conhecimento deles, mas por achar que eles têm o conhecimento, né? Que tem, agora parece muito cliente, está muito difícil de trabalhar com certas objeções, porque ele acha que ele já entende tudo, sabe fazer tudo sozinho, né? Então, voltando na parte de conscientização do mercado, eu acho que também, no geral, é subestimar a importância de ter um software, de fato, uma plataforma já solidificada no mercado para você confiar e saber que lá você pode confiar os seus dados, a sua operação, sem, né, um prompt errado aí, sem faltar colocar uma coisinha lá, porque senão, se você coloca toda a sua estrutura, toda a sua base de dados dentro de alguma coisa que não tem uma fundação ainda, você corre um risco muito grande de perder tudo que você tem, tempo, dinheiro, e acho que o prejuízo é incalculável. Eu quero começar respondendo, conectando com algo que o João colocou, que é: ninguém entra na farmácia perguntando: que remédio eu tenho aí que eu posso levar hoje que está em condição boa, né? Não, ele não sabe que ele entra na farmácia, olha lá, o que eu posso levar hoje? Tem algum desconto aí Tem hoje? Algum desconto? O que está em promoção aí hoje? Ninguém faz isso. Né? Ninguém faz isso. E aí na empresa o pessoal faz. Tem IA aí para mim? Tem CRM? Tem ferramenta de projeto? Tem AWS? Tem storage? É o que habitualmente acontece. Então, o grande erro é um indicador de que 95% dos projetos de inteligência artificial do ano 2025 não deram ROI. Isso é um indicador de mercado, tá? 95% dos projetos de inteligência artificial do ano 2025 não trouxeram resultados para as empresas. E tem bilhão de investimento nesse negócio. Bilhões. Qual é a causa disso? Falta de clareza de propósito. IA está na hype. O presidente falou que tem que ter, que essa é a nova onda e que nós precisamos ter projetos de IA. Para resolver o quê dentro da empresa? Então, o primeiro grande erro é não saber para quê. O segundo grande erro é não conectar isso a um objetivo estratégico da empresa. Então, para que o projeto seja bem-sucedido, ele tem que estar alinhado a um objetivo estratégico. O que é o objetivo estratégico? Vou aumentar minha receita, vou reduzir custo operacional, vou me tornar mais eficiente, vou reduzir churn. Então, algum objetivo estratégico, eu tenho que conectar isso para ele ganhar relevância, para que o projeto ganhe relevância dentro do processo. Né? E outro grande erro que acontece, e aí trazendo cenários muito práticos, é querer fazer um projeto gigantesco,
Então eu quero pegar a IA e colocar em todas as áreas da minha empresa. Ferrou, cara, vai dar ruim. Só que vai dar água, você vai perder o cliente. Isso é certo que você vai perder. E aí o grande problema disso é que o cliente não está educado e ele não tem habilidades, ele não conhece metodologias de projetos ágeis. A gente que implanta e sabe gerir cenários de projetos ágeis, que sabe gerir backlog, que sabe orientar o cliente no sentido de, calma, isso aqui não é agora, a gente vai chegar lá, mas isso está dividido em sprints. Em treinar, em fazer os acordos, como o Diego colocou, os microacordos que existem dentro do comercial, existe a mesma coisa dos microacordos durante a gestão de projeto. Se você não faz microacordos com o cliente durante a gestão de projeto, ferrou. A gente começou há 3 meses atrás a implantação de um projeto gigantesco, com cenários de cálculos, de precificação, enfim, uma transformação gigantesca na empresa, e a gente dividiu isso em diversas fases. Na primeira reunião da primeira fase, o gestor do projeto do outro lado falou o seguinte, não, a gente já quer trazer a precificação, que era a última etapa do processo, que é isso que vai gerar valor. Eu sei que isso que vai gerar o máximo de valor para você. Mas isso aqui foram divididos, esse projeto foi dividido em 17 fases, e cada uma das fases tem uma entrega de valor. Não é assim, eu estou entregando um recurso e não estou entregando valor. Esse é outro erro que acontece muito na implantação de projetos mais complexos, projetos maiores. Você tem que ter entrega de valor a cada fase que você faz o projeto. E aí, se você deixar o cliente montar nas costas e mudar essa ordem, mudar essa prioridade, daqui a pouco o teu projeto dá água, porque ele vai consumir uma série de recursos, tempo, aquelas previsões de entrega que você tinha, e você tinha alinhado num cenário executivo, o cenário operacional tá mudando completamente, né? E aí você não tem entrega de valor, e o cliente pagando o valor das licenças, ele recebendo a fatura, e o executivo perguntando, e aí, a solução está funcionando? Não está, ainda estamos implantando, porque nós trocamos a ordem. Aí daqui a pouco vem o executivo me chamar aqui falando, mas por que trocou a ordem? Porque foi teu funcionário que quis. Mas teu funcionário quis, mas você não falou para mim? É sempre assim. É ou não é? A gente que é dono de consultoria, a gente sabe como é que é. Então o que acontece? A gente não pode deixar mudar. Perfeito. Quer mudar? Vamos para o steering committee, e aí todo mundo vai estar alinhado, vai estar todo mundo certo que houve a mudança, que houve a transformação. Não tem erro. Coloca os patrocinadores na sala. Perfeito. Eu acho que é super importante empresas de prestação de serviço nesse momento em que abre muito, né? Tem muita possibilidade, dá para fazer muita coisa. Cara, se você não tem uma filosofia de o que você quer entregar e como, dificilmente você vai sustentar clientes desse tamanho que você está falando. A gente teve, semana passada, um cliente grande, 600 franquias. O cara olhou e falou, eu não quero que venha alguém aqui me perguntar o que eu quero. Quero que você diga o que eu quero. Eu posso dizer quais são os meus problemas, mas quem tem que me dizer o que eu quero, como e o que eu vou fazer, sou eu. É você, né? Estou contratando você para isso. Então, se você não tem, que é o que você falou, beleza, se eu definir o projeto, que era o melhor projeto para a empresa, depois eu deixei a própria empresa mudar o projeto, essa filosofia é fraca, né? Eu entendo que a gente costuma abrir mão da nossa filosofia quando o caixa aperta, a gente precisa fechar cliente, mas é importante o quanto mais a gente consegue segurar isso, né? Tem uma pergunta que veio, e aí acho que a gente pode entrar num bloco num finalzinho bem prático, que é todo mundo aqui, prestador de serviço e também empresas de software, a Core não foge disso também, mas eu acho que é uma objeção que todo mercado tem recebido. Vocês comentaram um pouco, mas para a gente fechar e falar um pouquinho mais disso, como responder bem a objeção de não, eu vou fazer dentro de casa. Eu vou contratar aqui o plano Pro do Lovable, um cloudzinho e vou fazer. Vou colocar o pessoal aqui para fazer. Isso é uma coisa que eu falo sempre, aí eu vou usar um pouco das técnicas e aprendizados lá do Diego, né? Isso aí a gente usa muito na hora de vender, né? Eu costumo perguntar para o cliente, olha,
você tem a capacidade de construir uma casa? Todo mundo é capaz de construir uma casa. Eu não sou arquiteto. Você também não é arquiteto, você também não. Tampouco engenheiro civil, tampouco engenheiro elétrico, enfim. Eu tenho a capacidade de construir uma casa. E eu posso construir uma casa. Não existe nada que me impeça de construir uma casa. Ela vai ficar boa? Eu posso construir os móveis da minha casa. Eu posso mobiliar a minha casa. Vai ficar boa? A distribuição de espaços vai ficar boa? Será que eu tenho noção suficiente de que a face norte da casa tem que ser privilegiada para a sala e para o quarto principal, e a face sul eu deixo a lavanderia e a cozinha e tal? Provavelmente isso eu sei porque eu ouvi muito de conviver no meio, mas provavelmente muitos daqui não sabiam disso. E aí você ia pegar uma casa, ia colocar a sua cozinha, a sua lavanderia para a face sul, e ia colocar a sua sala e o quarto principal, o contrário, né? Ia colocar a sua cozinha e a lavanderia para a face norte, que é onde bate sol, que é onde tem energia, que é onde tem vibração, e ia deixar a parte nobre da casa para a face sul, onde você não tem luz. Então, veja, com software é a mesma coisa, meu caro. Você é especialista em construção civil, você é especialista em industrialização de equipamentos. O que você quer se meter em construir software? Para quê? Exatamente. Como é que você vai fazer a manutenção? Como é que você vai fazer a sustentação disso? Como é que você vai escalar a sua empresa com isso? Então, essa é a maior forma que você tem de mostrar para o cliente de que não faz o menor sentido ele fazer isso. Eu posso ir lá no Balarote, na Cassol, comprar serra, esmilhadeira, comprar qualquer coisa e construir o que eu quiser dentro de casa. Sim. Vai ficar bom? Eu vou conseguir sustentar? Vai atender às minhas necessidades? Qual é a espessura de madeira que eu tenho que usar para fazer um tampo lá em casa? Sei lá, o que eu vou colocar em cima? Não sei. Então, quando o cliente me pergunta, mas eu poderia fazer aqui com Lovable, eu tenho equipe, a gente tem características de desenvolvimento, a gente conhece empresas gigantescas que ainda têm ERPs desenvolvidos internamente, né? Então, isso aí dentro de uma etapa de qualificação, normalmente a gente tem, às vezes, por maior que seja a empresa, a gente às vezes cai fora, porque a gente sabe que a empresa não vai ter a visão de investimento de licenças de software. Então, esse ponto é importante também dentro da etapa de qualificação, para não trazer para o funil empresa que não tem cultura nenhuma nesse sentido, né? E o outro ponto é que, quando chega nesse momento, é justamente colocar esse ponto. Cara, você não é especialista em construção de software. Foque no seu negócio, que você vai ganhar muito mais dinheiro. Me dê uma parte aqui do investimentozinho, que isso vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, né? Eu gostei muito do exemplo que você trouxe do design, porque eu tenho alguns amigos designers e eu tenho brincado com eles que a IA agora é o sobrinho de todo mundo. Lembra, uns anos atrás, saiu Canva, não sei o que, não, meu sobrinho vai fazer a minha logo. A IA agora é o sobrinho de todo mundo. É verdade. Vai substituir a logo de todo mundo. Daqui a pouco todo mundo volta a querer ter logo bonita, feita por design. Não, e é engraçado quando você para pensar isso, porque eu acho que é algo muito regional também e cultural do Brasil. Porque o brasileiro médio, ele é muito acostumado a, primeiramente, ele não quer ouvir muito qual é o melhor, o jeito certo de ser feito. Se ele ouvir alguém falar que é bom e é barato, pronto, já é suficiente para convencer ele, né? Porque isso que o Denis trouxe pra gente é um absurdo a gente ter que explicar o óbvio, né? Você tem que explicar para o cliente que construir o software é igual construir uma casa, né? Ele não consegue construir uma casa sozinho. Quer dizer, até consegue, mas vai ficar bom, né? Igual você falou. Eu, com a experiência que eu tenho de outros parceiros, né, com alguns clientes que eu já conversei de outros países, teve há umas 3 semanas eu conversei com um possível parceiro que estava com um possível cliente também da Polônia. E, foi uma conversa assim, de um nível técnico que eu não estava preparado para ter entrado, sabe? Eu estou acostumado a falar com o pessoal daqui, né? Uma coisinha ou outra, assim, mais simples, mas
Aí me veio isso aí na cabeça agora. Eu não consigo me ver falando com alemão, falando com polonês, explicando que, ó, meu amigo, para você construir seu software não é assim, assim, assado. Mas o brasileiro, ele é muito famoso por cortar alguns caminhos, né? Pegar alguns atalhos, né? Então, é importante ter essa consciência também de que vai se deparar com cliente e estar municiado para conseguir contornar essas questões aqui que já estão acontecendo, e eu acho que a tendência é até acontecer até um pouco mais por conta aí do vibe coding, enfim, tudo que a tecnologia está trazendo para a gente agora, né? A maturidade do cliente brasileiro, a gente trabalha com clientes brasileiros, americanos, europeus, enfim. A maturidade do cliente brasileiro, quando ele vai comprar tecnologia, ela é completamente diferente da maturidade do americano e do europeu. Aqui, na maioria das vezes, as empresas elas não têm um escopo definido daquilo que elas querem. Elas não aceitam e não têm a visão do time material, que é a cobrança por hora de trabalho. Elas não têm a visão de uma construção de uma estrutura de MVP mais backlog dentro de um cenário de compra, principalmente de projetos mais complexos, né? E lá fora, isso é muito simples, essa conversa acontece muito rápido, tanto é que o ciclo de venda, que se você for vender exatamente o mesmo projeto para um cliente brasileiro e para um cliente americano, para um cliente europeu, o ciclo de venda do estrangeiro é 1/4 do ciclo de venda do brasileiro. Aquele projeto que eu levo 4, 5 meses para fechar aqui no Brasil, eu vou levar 1 mês para fechar na Europa, Estados Unidos. Eu vou te levar para falar com nossos diretores na Bittrex, porque não tem nenhum brasileiro lá, né? E quando a gente pergunta para os parceiros, cadê o lead tal que a gente mandou ontem? Quem mandou isso? Mas ontem? Mas calma aí, né? Espera, dá mais uns 3 meses aí para a gente conversar, né? Boa. Então, no final das contas, tem que se preparar bem para essas objeções, mas tem caldo para responder. Boa. Gente, eu acho que o que fica desse papo é que, como sempre, tecnologia não derrete o valor de quem resolve problemas. Assim. Pelo contrário, aumenta. Né? Então, no final das contas, é sobre como você, prestador de serviço, consegue escolher os problemas certos, a melhor maneira de resolver, empacotar e conseguir vender. No final das contas, acho que é isso. Gente, queria dar os últimos minutos aqui para vocês fazerem o jabá de vocês. Não sei se tem algum jabá para fazer de novidades de Bittrex também. Fica à vontade, Denis, mas fiquem à vontade. Obrigado. Bom, na Bittrex agora a gente está fazendo várias campanhas novas, né, para novos parceiros. Então, se tem alguém aqui que não é parceiro ainda, gostaria de conhecer, só trocar um papo sem compromisso para entender como funciona o ecossistema, como funciona virar parceiro, né, como funciona o estilo de parceria, pode sempre falar comigo. Pode me encontrar por João Guiotti no LinkedIn. No Instagram, meu Instagram também ele é mais pessoal, mas eu estou sempre por lá também. Ou no próprio site da Bittrex 24, né, bittrex24.com.br ou partners.bittrex24.com.br. Você encontra tudo o que você te precisar lá, né? E se não for eu, temos aí outros gerentes regionais que vão atender e falar sobre qualquer dor, né, que o seu cliente possa ter, qualquer solução que possa encontrar em conjunto aí com a empresa. Boa. Pessoal, a Tilly é uma consultoria que tem bastante experiência no mercado, a gente atua com clientes médio e grande porte, então a gente tem um programa de parceiros também, que aqueles que geram leads, geram oportunidades, a gente consegue retribuir de uma forma bastante significativa pelos serviços prestados, né? E deixar uma mensagem aqui também a respeito da Zorro, uma parceria muito forte, uma empresa que suporta bastante os seus parceiros, um ecossistema extremamente saudável, né? A gente já vive em diversos ecossistemas e a gente percebe que esse é dos mais saudáveis que tem, então super recomendável também a parceria com a Zorro. Boa. Muito obrigado vocês dois, viu, gente?